E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas mais uma vez ao canal. Eu sou o Mikael e hoje nós vamos trocar uma ideia sobre os 7 princípios herméticos. Pessoal, esse é um tema muito importante para quem estuda, para quem é o estudante aí, quem quer se iniciar no conhecimento de Hermes Trismegisto, na filosofia hermética e principalmente quem estuda astrologia, numerologia, tarô, cabala. A filosofia hermética é a base desse conhecimento, tá, pessoal? E um dos pontos importantes, né, para a gente conseguir entender como o cosmos, o universo está todo conectado, né, é através dos 7 princípios herméticos. Então, pessoal, hoje eu vou falar para vocês sobre esses 7 princípios, vou exemplificar para vocês conseguirem mesmo absorver o conteúdo. Lembrando que todos esses princípios, eles estão relacionados de alguma maneira, um não existe sem o outro, então conforme a gente for falando, a gente vai correlacionar também os princípios entre eles, para que vocês tenham maior absorção do conteúdo aqui do vídeo. Quem quiser assistir de novo, fazer as anotações, então já vai preparando aí o seu caderninho de estudos, tá bom? Já vai pegando aí um lápis, uma caneta, porque a gente vai ter bastante conteúdo no vídeo de hoje. Pessoal, primeira coisa é explicar mais ou menos para vocês quem foi Hermes Trismegisto, né? Quem foi essa pessoa, né? Esse grande sábio. Há muita controvérsia, né? Principalmente no campo acadêmico, quando você fala de Hermes Trismegisto, porque não existem muitas documentações sobre essa personalidade. As documentações que existiam, a grande maioria foi queimada no grande incêndio da Biblioteca de Alexandria, e eu particularmente me questiono até que ponto esses conhecimentos foram de fato queimados e até que ponto eles também não foram levados para debaixo do Vaticano e estão lá na Biblioteca do Vaticano, que tem muita coisa que a gente não sabe, muita coisa que, se fosse revelada, ia quebrar as pernas da vertente positivista, racionalista da ciência moderna que a gente vê nos dias de hoje. E estou dizendo que a ciência não é importante de maneira alguma, a ciência é muito importante, mas existe aí uma vertente racionalista, ortodoxa e positivista que ignora muitos fenômenos naturais que ainda não têm explicação. Tá certo, gente? Então, primeira coisa, Hermes Trismegisto foi uma personalidade muito conhecida, principalmente no Egito, que desenvolveu todo o conhecimento hermético, que inclui astrologia, numerologia e tudo mais. O próprio Pitágoras foi um discípulo desse conhecimento, foi um iniciado dentro da escola de filosofia hermética, que perdura até os dias de hoje. Quem é frater, quem é soter, vai saber do que eu tô falando. Quem não é, busque conhecimento, pesquisem sobre a escola iniciática da Rosa Cruz, que vocês vão entender melhor. O livro O Kybalion vai servir como base bibliográfica para esse mini curso que eu vou passar para vocês, tá? Então, como diz aqui no livro O Kybalion, página 14, entre esses grandes mestres do Antigo Egito, existiu um que eles proclamavam como o mestre dos mestres, o 3 vezes iniciado. Ele foi conhecido sob o nome de Hermes Trismegisto. Foi o pai da ciência oculta, o fundador da astrologia, descobridor da alquimia. Os detalhes da sua vida se perderam devido ao imenso espaço de tempo, que é de milhares de anos, e apesar de muitos países antigos disputarem entre si ter sido a sua pátria,
Da data da sua existência no Egito, na sua última encarnação nesse planeta, não é conhecida agora, mas foi fixada nos primeiros tempos das mais remotas dinastias do Egito, muito antes do tempo de Moisés. E aí, para quem já leu Akhenaton, vai saber que as mais antigas dinastias do Egito, elas ultrapassam até a marca aí de 5.000 anos antes de Cristo. Gente, então, para vocês terem uma ideia de que esse conhecimento é antiquíssimo e que se vale, e se as pessoas estudam até o dia de hoje, é porque alguma aplicação empírica existe, né? Independente de quem foi Hermes, né? Que cabeça foi essa? Se foi realmente só uma pessoa, se não foram 3 iniciados, ou se realmente era uma pessoa que foi iniciada 3 vezes, quando o Vaticano decidir liberar os documentos que estão debaixo, né, da sua biblioteca, tá? Até então a gente não vai saber, mas este Hermes Trismegisto foi uma personalidade muito antiga. E entre parte da sua obra, né, estão os 7 princípios herméticos, que são princípio do mentalismo, princípio da correspondência, princípio da vibração, da polaridade, de ritmo, de causa e efeito, também conhecido como ação e reação de Newton, certo? E o princípio de gênero. Não confundir gênero com sexo biológico, porque são coisas diferentes. Tá certo, gente? Então, bora começar? Primeiro princípio do mentalismo diz: o todo é mente, o universo é mental. E aí vocês vão falar para assim, mas poxa, eu estou vendo esse livro aqui na minha mão, eu estou olhando para essa tela do computador ou para essa tela aqui do celular e ela é real. Eu consigo sentir o calor do aparelho eletrônico, eu consigo sentir o calor de outra pessoa quando eu abraço ela, quando eu beijo ela, enfim, se faço qualquer outra coisa com ela. Tudo isso é real, não é só da minha mente. Pois é, mas tudo que nós interpretamos através do nosso filtro mental. Por exemplo, tente explicar o que é uma cor para uma pessoa que não vê as cores, para um cego. No universo mental de uma pessoa cega, como ele vai saber o que é verde, o que é azul? Como que ele vai montar na tela mental dele o que é aquela tonalidade azul, roxo, vermelho, né? Ele pode até saber o que é uma cor, que as pessoas que enxergam vê as cores e tudo mais. Mas como é que ele vai saber como que é o vermelho, né? Então, o que existe pra gente, só existe porque a nossa mente consegue assimilar e interpretar, tá bom? Não tirando a validade do mundo material, mas também nós só conhecemos o mundo material porque nós temos o sentido do tato, né? Nós conseguimos tocar as coisas e sentir as coisas, certo? E aí, para exemplificar melhor esse princípio, eu trouxe aqui uma frase do Morpheus do filme Matrix, né, de 1999, que ele fala o seguinte pro Neo, quando ele descobre que ele estava preso na Matrix por toda a vida dele, e ele questiona se aquilo que ele estava vivendo era real. E aí, Morpheus diz assim: o que é real? Como você define o real? Se você está falando sobre o que você pode sentir, o que você pode cheirar, o que você pode saborear e ver, então o real são simplesmente sinais elétricos interpretados pelo seu cérebro. Princípio do mentalismo, gente. Então, tudo que existe, né, a gente só sabe que existe porque a gente pode sentir e interpretar. Aquilo que os nossos sentidos materiais não conseguem sentir e interpretar pertencem a parte desse universo mental que a gente não consegue acessar. O princípio mentalismo é o mais simples, tá? Porque é o primeiro. Então, ele abre todo esse mistério aí dos 7 princípios herméticos. Então, vamos lá? Segundo, o princípio da correspondência. Pessoal,
Princípio da correspondência, como diz no livro Kybalion, o que está acima é como que está embaixo, o que está embaixo é como que está acima, e ainda continua. Isto é análogo e correspondente, mas não igual e nem semelhante. Então, aqui, esta árvore, né, para exemplificar, a árvore frondosa também tem uma raiz bem profunda, né? Uma árvore bem alta, ela vai ter que também ter uma raiz bem funda, bem forte, né? Tem que ter a correspondência dos dois lados para que haja o equilíbrio, tá, gente? O princípio de correspondência que diz que, da mesma forma que existe maldade no mundo, existe bondade no mundo, tá certo? Da mesma forma que tem gente aí desviando recursos através de orçamentos secretos, tem pessoas que têm muita grana que estão financiando instituições filantrópicas, tá certo, gente? Então, para toda luz tem a sua sombra, gente. Projeta um foco de luz em um objeto, vai ter a sombra correspondente a esse objeto na mesma intensidade do foco de luz. Quanto mais focalizado for o feixe de luz, mais intensa vai ser a sombra, tá certo, gente? Então, quanto mais solto, mais fraco é o feixe de luz, mais vaga vai ser aquela sombra, mais mal definida vai ser aquela sombra. Então, na mesma luz tem a sua sombra. Por isso que pessoas que são muito boas também têm um potencial de serem muito ruins, se assim elas quiserem. Então, prestem atenção nisso. E esse princípio da correspondência é muito interessante quando a gente tá ali nos processos terapêuticos, que a gente olha pra gente mesmo, que a gente enxerga, né, muitas coisas sobre a gente, seja esse processo terapêutico através do mapa astral, através da análise psicanalítica, né, através da terapia com psicólogo mesmo, né, então, ou até tendo um insight, parando para meditar, né, cada um tem uma forma, né, então quando a gente para olhar para dentro, nós nos deparamos também com as nossas sombras, com os nossos erros, né, então tudo tem esses dois lados da moeda, gente. Toda moeda tem dois lados, né? Tudo é uma faca de dois gumes, né? É muito bom você ter dinheiro na sua poupança, é muito bom, né? Mas ao mesmo tempo, você estar muito ligado, apenas ter dinheiro, faz com que você tenha que abrir mão de outras coisas que o dinheiro não compra. E sim, apesar de existirem aí pessoas muito materialistas, tem coisas que o dinheiro não compra, tá certo, gente? Então, esse é o princípio de correspondência. Terceiro princípio, o princípio de vibração. O princípio que traz movimento para tudo que existe. Então, nas palavras do Kybalion, nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Aí você tá pensando assim, mas não, eu estou aqui com meu rosto parado, olhando para o computador e eu não tô mexendo nada, nenhum músculo do meu corpo. Eu tô prestando tanta atenção no que o Mikael tá falando que eu não consigo nem me mexer. Mas as suas células estão em atividade, as suas células estão fazendo mitose, tá bom? Os átomos que constituem o seu corpo estão em movimento, estão em constante vibração. A Terra está se movimentando, portanto você está dentro da Terra, portanto você está se movimentando também. A Terra se movimentando ao redor do Sol, o Sol se movimentando ao redor da galáxia, a galáxia se movimentando em torno do centro dela e todo esse aglomerado de galáxias se movimentando em volta de uma galáxia maior e todo esse super aglomerado de galáxias se movimentando em torno de um objeto, de um corpo celeste maior. E se a gente continuar aqui, a gente vai parar onde? Nem o ser humano sabe, né, gente?
E aí, eu trouxe aqui para vocês alguns modelos atômicos, né? Quem estudou átomos aí no ensino médio, quem teve aí o privilégio de ter um professor de química presente na sala de aula para explicar esse tipo de coisa, não é todo mundo que teve, né? Então, aqui, hoje eu vou explicar mais ou menos, a gente consegue observar que esse é o modelo atômico, tá, gente? Esse é o modelo de Bohr. E ele coloca o átomo, ele é constituído por 3 partículas principais. Prótons, que são micropartículas, que têm a carga elétrica positiva, elétrons, que têm a carga elétrica negativa, e nêutrons, que são neutros. Eles não têm a carga nem positiva e nem negativa. Então, a eletricidade, ela vem do movimento dos elétrons. Quando um elétron vai passando de átomo para átomo, ele gera uma corrente elétrica. É daí que vem a eletricidade, tá, gente? Então, o modelo atômico, ele é dessa maneira. No centro, nós temos o núcleo. O núcleo é composto por prótons e nêutrons. E em volta desse núcleo nós temos os elétrons girando em suas órbitas. Só que o que acontece? Depois que foi descoberta a física quântica, foi desenvolvido um novo modelo atômico, que é esse aqui. Porque o elétron, ele é muito pequeno e ele se move com uma velocidade ímpar, uma velocidade enorme. Tão grande que não é possível calcular aonde exatamente o elétron está dentro daquele átomo. Daí que veio o cálculo da nuvem de probabilidade. Então, esses balõezinhos que vocês estão vendo aqui é a nuvem de probabilidade em que um elétron pode estar dentro do átomo. Porque é tão rápido que não tem como a gente calcular onde ele está. Vocês entendem onde vai isso? Então, tudo é vibração. Tudo é vibração. Mesmo que o Sol tivesse parado, a Terra tivesse parada, você tivesse realmente parado, os seus átomos iriam estar se movendo. E se movendo tão rápido que não é possível calcular onde o elétron está, gente. Nós temos a nuvem de probabilidade. Tá, gente? Então, olha só onde a física quântica tá chegando, né? Tá chegando longe, né, pessoal? Tá chegando longe. Lá na UFABC, onde eu estudo, Universidade Federal do ABC, nós temos uma matéria que chama, né, Física Quântica 1 e 2, e uns colegas, né, meus que estão cursando essa disciplina estavam comentando comigo esses tempos atrás a respeito desse novo modelo atômico, né? Porque quem teve ali física, química no ensino médio, lembra muito bem desse modelo aqui. Só que esse modelo, ele é de iniciante praticamente, né? Quando você pensa que o átomo gira, a órbita desse elétron aqui é tão rápida, mas tão rápida, que não é possível calcular onde ele tá, gente. Já conseguiram parar para pensar nisso, né? Muito louco, né, pessoal? Então, tudo vibra, tudo se movimenta, nada está parado. Vamos lá, próximo princípio hermético, princípio de polaridade. Então, segundo as palavras do Kybalion, tudo é duplo, tudo tem 2 polos, tudo tem seu oposto, o igual e o desigual são a mesma coisa. Por quê? Para você determinar o que é igual e o que é desigual, você precisa de um parâmetro. Qual é esse parâmetro? A igualdade. Para você determinar o que é veloz e o que é lento, você precisa de um parâmetro, a velocidade. Opa! Estão pegando a visão, gente? Estão pegando a visão? Então é assim que funciona. Tudo tem seus 2 polos. E onde que estão esses 2 polos? Um está em cima e o outro está embaixo. Então, é através do princípio de correspondência que existe o princípio de polaridade. Olha só que legal. Então, os opostos são idênticos em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades, mas vamos com calma, né? Os opostos são idênticos em grau. Então, a raiz da árvore, ela tem que ser tão forte quanto a fronda, quanto a parte dela que está para fora, né? Quanto a copa dela.
Só que uma raiz é igual a uma folha? Não, né? São opostos, mas idênticos em graus, né? Princípio de correspondência. Isso é semelhante, correspondente, mas não igual, né? Então, uma raiz não é a mesma coisa que uma folha e um galho, mas eles têm a mesma densidade quântica, vamos colocar assim, né? Tem o mesmo percentual densidade material, né? Para a árvore ficar de pé, ela tem que ter uma raiz bem forte também. Se é uma árvore grande, uma árvore forte, ela tem que ter uma raiz bem forte também, né? Os extremos se tocam. Então, quando você fala assim, eu não gosto por exemplo, tá, gente? Talvez eu toque no gatilho de alguém, mas é bom que a pessoa também para refletir um pouco. Às vezes você olha e fala assim, eu não gosto da minha figura materna. Vamos colocar. Não vou ser como ela. Beleza, então você vai ser o oposto dela. E quando você fala assim, eu amo muito a minha figura materna, é meu exemplo de vida, eu vou fazer de tudo para ser igual a ela. A referência ainda é a figura materna. Então, para os dois polos, para os dois extremos, a referência ainda é a mesma, tá, gente? É a figura materna. Então, igual e desigual, a referência é igualdade. O veloz e o lento, a referência é a velocidade. Então, tudo acaba meio que voltando para a origem, tá certo? Por isso, todos os paradoxos podem ser reconciliados. Todas as verdades são meias verdades. O que isso quer dizer? Exemplo, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? O ovo, gente. Só tem galinha se tem ovo. Ah, mas e a galinha que botou o primeiro ovo? Às vezes não era uma galinha, né? Para evoluir até a galinha, pode ter sido que veio uma ave antes que não era galinha. Aí essa ave antes que não era galinha, teve uma mutação, nananana, veio o ovo. E aí desse primeiro ovo veio a galinha. Opa, então entendi. Mas essa verdade também é meio verdade. Porque se houve uma mutação ali na primeira pseudo-galinha que botou o primeiro ovo de galinha, ela era meio galinha no fundo, também tinha um gene de galinha aí. Então, na verdade, veio o ovo, mas também foi meio que a galinha, né? E a frase do Sócrates, que inclusive admiro muito, só sei que nada sei. Opa, então você sabe de alguma coisa. Você sabe que você não sabe de nada, mas você sabe. Então, você sabe que você sabe alguma coisa, né? De alguma coisa ele sabe. Ele já não pode falar que nada sei. Ele sabe que ele não sabe de nada. Olha só que coisa, né? Então, os extremos se tocam, tá, gente? O não saber e o saber, a referência é o conhecimento. Para você saber que você não sabe de nada, você tem que ter muito conhecimento. Tá certo, gente? Então, próximo. Princípio de ritmo. Bom, se a gente tem dois lados, né, dois opostos, a gente tem o princípio de correspondência, a gente tem o princípio de polaridade e tudo tá vibrando, tudo vibra em um ritmo. Então, o quinto princípio hermético é o princípio de ritmo. Tudo está se movimentando, mas está se movimentando em que velocidade? Qual é o tempo do ciclo da Terra em volta do Sol? Não é um ano? Então, o ritmo desse movimento, dessa vibração é um ano, né? 24 horas por dia. Esse é o ritmo do tempo de rotação da Terra, ok? Então, tudo tem um ritmo. Todo fluxo e refluxo. Tudo tem um fluxo e refluxo. Tudo tem as suas marés. Tudo sobe e desce. O exemplo da parábola, né? O gráfico de uma parábola é um gráfico de uma equação de segundo grau, em que o x é elevado ao quadrado. Isso faz com que o gráfico dessa equação seja uma ondinha curva, ou para cima ou para baixo. Se no caso a equação é positiva, a parábola cai, chega no fundo, começa a subir.
no delta Y, né? Então chega ali no vértice, depois começa a subir de novo. A mesma coisa se é uma parábola cujo a equação é negativa, né? Então o vértice vai ser em cima, então a parábola vai subir, 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 vai chegar no vértice, depois vai começar a descer. Então tudo que sobe desce. Quanto mais alto, maior a queda, certo? Quanto mais você tem, mais você sofre na hora que você não tem, certo? Quanto menos você tem, mais você está acostumado a não ter, tá certo? Então, e isso vale não só para dinheiro, porque eu sei que a maioria das pessoas pensou aqui em dinheiro, né, gente? Mas isso vale para muitas coisas, pro amor principalmente, né? A pessoa que sofre muita rejeição quando ela é criança, o que que ela vai querer fazer? Pô, essa pessoa vai querer ser a pessoa mais desejada de todo mundo, entendeu? Vai ter para ninguém, meu parceiro. Então, a pessoa que sofre muita rejeição, ela vai querer se sentir disputada, né? E assim vai. Então, tudo se manifesta por oscilações compensadas. É a sede ao pote. Quanto mais sede você vai ao pote, mais rápido o pote acaba. É ou não é? Não tem a nossa avó que fala assim: come tudo de uma vez, caga tudo de uma vez, não é? Então, é a compensação, né? Às vezes come tanto que nem o organismo consegue metabolizar, né? Aí dá uma desinteria ali. Então, a medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a própria compensação. Então, quanto maior a velocidade do movimento de um corpo, menor vai ser sua órbita, porque ele varre uma área angular muito mais rápido, tá certo? Então, menor vai ser a órbita desse corpo celeste, tá certo? Se você for ver isso no sistema solar se dá, é verdade, né? Mercúrio é o mais rápido de todos, a Lua girando ao redor da Terra, a mais rápida de todas, tá? Então, esse princípio de ritmo é o princípio do pêndulo, né? Se a gente coloca um pêndulo num ambiente que tem vácuo, que não tem atrito do ar, que não tem gravidade, o pêndulo vai ficar eternamente naquele movimento. Ele só vai parar quando você encurtar a corda que está segurando o pêndulo. Aí o pêndulo vai subir e, portanto, a oscilação entre direita e esquerda vai diminuir, né? Que a gente fala que quanto mais elevado é a tua vibração, mais elevado são os seus pensamentos, menos oscilação você vai sentir, né? Não tem aquela frase de vó também, porque as vós carregam uma sabedoria ímpar, né, gente? Aquela frase de vó: fica rindo muito no dia, vai chorar no outro. Então, toda empolgação gera um estímulo de dopamina muito alto e depois o seu corpo tem que recompensar aquela dopamina que foi produzida. É a bad pós-rolê, é a bad pós-aniversário, tá certo? É a depressão pós-parto. Então, toda empolgação também tem a sua compensação no dia seguinte. Vamos aí pro próximo. Esse é muito legal e esse aqui, ele inclusive já foi provado através da física pelo gênio Newton, né, que é o pai da física moderna, né, o pai da física mecânica, e ele provou, né, através da sua terceira lei de Newton, que é a lei de ação e reação. Então, todo corpo em movimento possui uma força que é igual a massa vezes a aceleração desse corpo. E para você pegar um impulso para frente, você tem a compensação, olha lá o princípio de ritmo, que é igual e oposta. Olha lá o princípio de correspondência e de polaridade também, gente. Então, quando você, quem aí já atirou com arma, quando você dispara, você tem um coice da arma para trás, tá certo? Porque
todo efeito, toda causa tem seu efeito, lei de ação e reação. E aí a gente tem mais frases de vó aqui para exemplificar. Tudo que vai, volta. Na verdade, essa é uma frase que a gente utiliza nas batalhas de rima, né? Tudo que vai, volta. E se colhe o que se planta. A gente colhe o que a gente planta. Tudo aí frase de vó, né? Conhecimentos dos ditados brasileiros que carregam uma sabedoria, né, gente? Ímpar, né? Os ditados populares brasileiros, nossa, merecem até palma. Vou até aplaudir aqui, ó. Muito bom. Então, lei de Newton, lei de ação e reação, e também a lei do karma, que nada mais é, gente, que a lei de Newton aplicado a todas as esferas de existência, tá? E segundo Hermes, segundo a filosofia hermética e o Kybalion, existem 3: esfera mental, esfera física e esfera espiritual. Então, o princípio de causa e efeito, segundo o Kybalion, toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Há muitos planos de causalidade, porém nada escapa à lei, né? Então, hoje a gente pode estar reclamando, caramba, mas a vida tá difícil pra mim, né? A gente não sabe o que a gente fez na última, né? A gente sabe, a gente não sabe. Às vezes a gente tá pagando uns boletos que a gente nem sabe do que é. Então, por exemplo, quero muito sair para gastar hoje. Vou sair torrar o cartão de crédito. Vou ter uma empolgação, um prazer enorme. Mas aí a compensação, o efeito, né? A polaridade. Depois eu vou receber a fatura e toda essa empolgação, esse tesão, essa dopamina que meu corpo liberou quando eu estava comprando, agora eu vou me sentir mal com o tamanho da fatura que eu vou ver na minha frente. Então, todo efeito tem sua causa, toda causa tem o seu efeito e a gente colhe o que a gente planta. Lei do karma, tá bom? Lei do karma. Beleza, gente? Então, aí eu coloquei essa carta aqui do Uno para exemplificar, né, que eu achei bem didático, né? Então vamos ali pro próximo. Último princípio hermético, mais polêmico. O que acontece aqui, gente? Muita gente confunde gênero com sexo biológico. E essa é a pior besteira que o eugenismo fez com o mundo acadêmico. Gente, sexo biológico é campo da biologia. E no sexo biológico você tem corpos XX e corpo XY. Gênero é homem e mulher. Gênero, homem e mulher, ou não binário, ou o guarda-chuva cinza ali do gênero, faz parte do campo da sociologia. Não tem conexão com a biologia. São campos do conhecimento diferentes. Portanto, dizer que alguém nasce mulher ou nasce homem é uma falácia. Vá estudar. O gênero está em tudo. Tudo tem o seu princípio yin e yang. O gênero se manifesta em todos os planos, tá certo, gente? São as polaridades, são os opostos, não são, gente? Então, se nós temos um princípio solar, nós temos um princípio lunar. Se nós temos um mundo consciente, nós temos um mundo inconsciente. Na verdade, o princípio de gênero é uma releitura do princípio de correspondência, tá, gente? Nós precisamos de duas forças criadoras para gerar mais uma. E aí, como o princípio yin e yang, o masculino e o feminino, ou quer dizer, yin feminino, yang masculino, se manifesta bastante dentro da astrologia, eu coloquei essa comparação aqui, né? O símbolo alquímico do Sol, que representa a energia yang, e o símbolo alquímico da Lua, que representa a energia yin. Quando a gente junta esses dois símbolos, vocês já repararam que é igual yin e yang? Que coisa, né, gente? Coincidência? Acho que não. Pois é. Então, nós temos esse princípio. O princípio da criação e da geração.
Tá certo, gente? Então, esse aí, o princípio de gênero, que nada mais é uma releitura do princípio de correspondência e junto ali com a polaridade. Tá certo, gente? Então, é isso. Esse foi o mini curso, né? A mini aula sobre os princípios herméticos. Recomendo aí que vocês leiam o Kybalion. Já falei desse livro aqui, gente, infinitas vezes aqui no canal, tá? Leiam esse livro completo, porque esse livro ele vai dar uma base de compreensão lógica para a vida, não só para quem estuda astrologia ou numerologia ou tarô ou qualquer outra ciência oculta, outra ciência hermética, tá? Se você tá estudando Cabala, o Kybalion tá no nome, né, gente? Indispensável, precisa ler, tá certo, gente? Para entender a árvore da vida, para entender os 72 anjos da Cabala, para entender os 72 daimons da Goécia também, precisa entender o Kybalion, gente. Então, se você estuda magia, alta magia, leia o Kybalion. Se você estuda magia divina, leia o Kybalion. Gente, o Kybalion é base para todo ocultista. Tá certo, gente? Então eu espero de coração que com esse mini curso, com essa mini aula, vocês possam estar contemplados, possam ter aprendido um pouco mais e possam estar interessados em dar continuidade aos estudos ocultos. A humanidade vai precisar muito de cabeças pensantes dentro dessa área nos próximos anos. Então, inicie os seus estudos. Se inicie no conhecimento hermético. Busque. Você vai gostar e você vai se ajudar e ajudar muita gente. Tá certo, gente? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, senta o dedo nesse like, porque deu um trabalho para fazer essa apresentação, hein, gente? Não vou mentir, não. Compartilha esse vídeo para as pessoas que gostam de hermetismo, astrologia, numerologia, tudo. Compartilha esse vídeo. Se inscreva se você ainda não se inscreveu. E deixa nos comentários o que você achou. Eu desejo a vocês uma ótima semana e uma ótima jornada rumo à luz do conhecimento. Que assim seja. Um beijo e até a próxima. Tchau!